bem, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seguindo aqui com o nosso bordão, bem-vindos aí a mais um podcast Vozes do Tênis. Hoje estou aqui com dois doutores, né? Mas o assunto é leve ainda, que tem uma parte jurídica e uma outra parte esportiva. Doutor Emiliano, fiquei sabendo hoje que é advogado, enfim, empreendedor também, e é o diretor de natação. Então, Emiliano, eu queria, seguindo o padrão dos outros podcasts, que você comentasse um pouco da sua vida dentro do tênis, né, no seu tempo de sócio, enfim, um pouco da sua história dentro do clube, e a gente vai para depois bater um papo sobre a sua pasta aí, que é a natação. Legal, obrigado pelo convite, fico bem feliz e vamos lá. Eu estou sócio do clube há 15 anos, né? A partir do momento que eu me casei, minha esposa Bruna, ela é sócia. Os pais já eram sócios, então tem uma vida lá, todo um conhecimento lá. Eu me tornei sócio quando a gente casou. E tenho duas meninas, duas filhas que também frequentam o clube diariamente. E a chegada na natação dentro do clube foi algo que aconteceu no momento que as minhas meninas estavam bem juntas ali. Eu venho da natação, né? Meu esporte, desde que eu nasci, eu nado. É minha paixão. Cheguei a competir de forma breve. Nunca fui um expoente na natação, mas um apaixonado, né? E estando junto ali, frequentando, vendo, né, eventuais necessidades de alterações, a gente foi chegando junto à diretoria, né? Num primeiro momento, como pai sócio. No segundo momento, a gente entendeu que fazia sentido, talvez, né? Tá junto, tá mais à frente, e aí foi me feito o convite e eu assumi a diretoria de natação, né? Então, eu estou ali há 3 anos, 3 anos, não, tá mais, acho que 3 anos. Se você está desde o início, você deve estar indo para o sexto ano, né? Passou rápido. Sexto ano. Voou. É o último ano da nossa gestão agora, né? Eu entrei no meio, então são 6 anos. Trabalho bem legal. Então, foi nesse sentido. Eu entrei dessa forma junto e a gente está trazendo aí para o sócio, né, uma visão de uma administração, né, de uma diretoria voltada bastante para o sócio, né, na questão de melhoria, de procedimento, adequação de um todo, né, porque a natação não é só a prática. Sim. Né, a natação envolve ali desde piscina, temperatura de água, zelo de vestiário, equipamento. Então, acho que é uma área bem importante do clube, né? Que traz uma visibilidade também, né? Sim. Natação. E a gente conversava um pouco antes de começar o nosso podcast, você falou um pouco do bastidor, né? Quando eu conversei aqui com a Cláudia, foi o bastidor das festas, né? Eu me lembro que foram feitas algumas melhorias nas piscinas, né? Que não é aparente, né? E eu queria que você explorasse um pouco isso também. Acho que teve bomba, teve lá uma série de renovações que foram feitas, né? Sim, né, acho que a parte da natação a gente também tem todo um cuidado. A gente acaba invadindo um pouco o setor de patrimônio, mas é para o bem, né? Então, a gente teve realmente uma adequação na parte de bombas, né, para poder melhor tratar a água. A gente teve uma adequação também no equipamento de filtragem e de cloro para poder melhorar a qualidade. A gente tem o ozônio, que faz a parte também de filtro e melhoria da condição de água, né? Ali são mais de 700 mil litros. 700 milhões de litros? 700 mil litros. 700 mil litros, né? É um monstro. A gente fala de uma piscina ou das duas? De uma, só da piscina central ali, né? Só da semiolímpica. Da semiolímpica, Não, São a central, 25, acho que deve ser até independente. Não... A gente trata as duas, né? É o mesmo sistema de tratamento, né? Então, a gente acaba também entrando na piscina superior, na oval, também trazendo essa melhoria para eles. Tem a parte, acho que, da proteção também, né? Que foi colocada, do ralo. Ah, ok. Teve a parte também depois de um episódio, né, na região, a gente também teve o cuidado de fazer essa proteção da parte de ralo para evitar qualquer tipo de prejuízo para o sócio, né? Também foi feito um trabalho muito legal, porque aquela piscina oval tinha um vazamento que ninguém conseguia encontrar. Foi feito um trabalho também de verificar e a gente está conseguindo, né, cada vez mais acertar esses pontos de ajuste fino.
Sim. Né? E, Emiliano, natação no tênis sempre foi é um esporte tradicional, né? Eu, pela parte financeira, acompanhei aí algumas vezes, que a gente paga lá para os sócios remidos, né? A parte de federação, de federar essas pessoas, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco. Eu gosto muito de abordar a perpetuidade do clube. Um clube só se perpetua com familiares, né? Você tendo uma família, nós estamos lá hoje, amanhã você comentou das suas 2 filhas, né? Manter a aderência dos filhos acho que é muito importante. E você também comentou comigo que isso foi feito, né? Uma visão para a escolinha, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quando eu entrei, né, basicamente foi focado na escolinha, né, numa melhoria, não só... porque eu sempre, né, a gente sempre escutava, né, eu como pai ali, antes da diretoria, na escola do clube, primeiro que não tem vaga, segundo que a aula não é legal, então o sócio no clube, tendo uma escola de natação no clube, levava os filhos para fora, para uma outra escola de natação. E eu achei isso, não faz sentido. A gente entrou, entendeu as deficiências, né, trouxemos a correção. Então, hoje a gente tem mais de 250 pagantes. Então, são sócios que utilizam, né, a escola do clube. Nós temos a escolinha infantil, nós temos a equipe de natação, que hoje, uma grata surpresa, a gente tem um equilíbrio entre militantes e sócios. Né? Então, a gente tem, numa forma geral, também no Master, né? A gente tem... Então, é um clube que tem um histórico na natação. Né? Apesar de chamar Tênis Clube de Campinas, a natação Sim, é muito representativa. Títulos, se eu parar aqui para dizer o nome de nadadores, esquecer alguém, vou ser ingrato. Então, mas a gente tem, em Campinas, uma tradição, um orgulho de estar com o Tênis Clube no peito, estampado, né? Muito grande. E o ponto que eu acho muito importante é cada área com o seu gestor, né? Você tem uma experiência de natação, que foi atleta, tá certo? Então, nada melhor do que alguém que já atuou na área estar à frente dessa pasta. Falamos um pouco do que já foi feito, eu queria te ouvir de planos futuros, o que vem pela frente para este ano aqui ainda, o que... E até algum pedido seu para a área financeira, por que não? O importante, hein? Essa parte aí, agora você deu a brecha aqui, vamos lá. A natação, então... A gente fez um trabalho, então, contando um pouco, um resumo do que foi feito. Sim. A gente fez uma atuação em etapas, né, começando com a escolinha, adequando desde os profissionais, né, ao que o sócio precisava ter, né, de excelência. Né? Metodologia também é uma parte que a gente entrou e a gente está finalizando a implantação. Então, algo que agora, tanto a escolinha na parte da manhã quanto da tarde estão falando a mesma língua, acho muito importante. Aí a gente partiu para a parte da equipe, né? Que hoje a gente tem aí atletas também. A Tênis Clube é muito importante nessa... São 32 clubes, eu acho, que competem só nessa parte de equipe. Então, a gente tem uma equipe muito afiada. A gente trouxe um técnico junto com o técnico que já estava conosco. Então, a gente aprimorou e a gente está trazendo também excelência à parte de equipes. A parte do Master, que é aí onde eu entro, a gente está junto com a Aécio, que foi diretor a vida inteira aí, não posso esquecer dele, um cara que dá um super apoio para nós. E, então, a gente está também trazendo toda essa parte de melhoria com o Cabral à frente, da parte técnica do Master. Fizemos também, estamos montando agora uma parte de águas abertas que a gente tem no clube, né? Apesar de a gente estar um pouco longe do litoral. Sim. O clube ele tem um público que adora isso, um público... Então eu acabava indo para provas de natação de mar, é onde que eu gosto, e a gente encontrava 3, 4 sócios, falava, por que a gente não combinou de vir junto, né? De estar junto ou de treinar junto? Sim. Então a gente está trazendo essa frente agora para a natação de águas abertas, e aí formatando de uma forma geral a natação, né? Retomando a natação do Tênis Clube. Então, a natação passou por um período mais complexo, acho que de pandemia mesmo, né? Trouxe toda aquela situação, e agora a gente está retomando com essa excelência para o sócio, sempre para o sócio, né? Pensando no bem-estar e na melhoria. Bacana. Emiliano, obrigado. Talvez o diretor que eu, na parte de custo, que eu mais me identifiquei, porque ele sempre foi perseverou em buscar onde estavam os custos da natação, enfim, onde melhor aplicar
o recurso, e ouvindo você falar que a gente já percebe que foi muito bem aplicado e o que vem pela frente aí a gente tem certeza que vem. Eu particularmente gosto muito da palavra de excelência, né? De buscar o bom. E eu acho que é uma característica dessa diretoria, né? Eu vejo também com os outros diretores, a gente veio com um olhar mais administrativo, né? Sem esquecer da essência do esporte. Sim. Né? Então, acho que foi uma grata surpresa essa equipe, e todo mundo meio falou a mesma língua, né? Buscando aí melhorias, onde estava vazando, para tornar o clube cada vez melhor. Sim, e perenizou, né? Eu acho que é importante você também ter uma diretoria que permanece, né? Então você, com 6 anos, talvez 3 anos acaba sendo pouco até para você conseguir desenvolver todo um trabalho, né? Sim. E aí você, ao longo de 6 e eventualmente mais tempo, a melhoria é perceptível, né? Então, Emiliano, obrigado pela sua participação aí. Muito bom te ouvir aí todas essas histórias e a trajetória que vem a natação. E agora a gente vai aqui ouvir o Dr. Arraiz, nosso diretor jurídico, né? Que a gente está sempre lá acionando quando precisa de um contrato, enfim. Acho que é o único departamento que ninguém gosta, né? É uma conversar. Eu sou advogado, eu pulei fora. Pois é. Tô brincando. Não, na verdade, eu acho que é um ponto muito que a gente olha muito de apoio, né? Acho que vem pro... você tem várias frentes da parte jurídica, né? Sim. Você tem a parte de analisar os contratos que a gente vai assinar, você tem todo um contencioso que já está dado, né? Alguns problemas que... históricos, infelizmente, aí, né? que a gente já vem, muita coisa que vem do passado, né? É. Então, eu queria que você explorasse um pouco isso, Arraiz, de como é que está esse movimento da tua pasta, enfim, da sua experiência, e não esquecer, falar como é que é a sua relação com o clube. Não, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando, né, batendo um papo e falar um pouco de direito, né, de uma forma mais light, e especificamente comentar a respeito das atividades do clube nessa questão, né, em termos de processo, questões administrativas. Bom, iniciando, eu sou um sócio há menos tempo que o Emiliano, eu sou sócio há 13 anos. Eu vim de São Paulo, a minha esposa é campineira. Então, no momento em que eu vim para Campinas em 2012 e fui no tênis, foi meio que um amor à primeira vista, né? Deu match. Pelo local, enfim. Naquele momento, naqueles anos, a gente estava ali perto do tênis. Então, foi uma coisa bem... casou mesmo, né? E de lá para cá, constantemente estou no clube. O convite veio para fazer parte da diretoria, veio, né, no meio dessa administração, né? Eu pedi, inclusive, para o Tela para verificar primeiro que tinha, né, de questões em trâmite ali, tanto o processo quanto a própria atividade administrativa. E eu vi um cenário em que a gente poderia melhorar a questão dos processos, né, fazendo alguns acordos, brigando no bom sentido até o término dos processos, mas deixando claro que grande parte dos processos, para não falar 95%, são processos antigos, né? Então, nós temos hoje pouquíssimos processos, tá, na parte civil. Parte trabalhista, pelo tamanho do clube, pelo o tipo de atividade que a gente contrata, né, que são terceirizados, inclusive nessa parte de limpeza, que é uma rotatividade grande, nós temos também pouquíssimos processos. A questão administrativa, que é aquela questão de discussões ali, né, como todo bom clube. Relação humana é complicado, né, algumas vezes, mas a gente tem ali também não só a parte jurídica, né, Paulo, mas a parte da comissão de disciplina, ela atua de maneira, ao meu ver, assim, espetacular, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está num clube que são muitas pessoas passando ali. É impossível você ter uma harmonia 100%, né? Infelizmente, somos seres humanos, né? Sim. Mas a comissão ela tem nos ajudado muito. E o jurídico, na verdade, ele acaba funcionando por uma última instância para essas questões internas
E, de fato, a gente tem um foco maior ali na questão dos processos, né? Agora, é uma pena a comissão de disciplina ter que ser acionada durante muitas vezes, né? A gente percebe que ao longo, pelo menos, esse tempo que eu estou lá, né? Eu gostaria que ela não fosse acionada nunca, né? É difícil num relacionamento humano e até num clube com praticamente 7 mil, se a gente considerar 2.500 sócios mais os dependentes, estamos falando de quase 7 mil pessoas, né? Olha, eu vou dar minha visão. Eu acho que o fato dela ser muito acionada significa que a gente está no caminho certo. Porque isso, na verdade, ao meu ver, sempre existiu. Sim. O que eu acredito é que não havia uma... Trabalho de excelência por parte deles, né? Era uma Perfeito. coisa mais... Né? E não vou, obviamente, falar das outras administrações. Estou dizendo que a gente consegue ver que essa comissão, nos últimos anos, ela tem tido um trabalho de excelência, ela tem respondido. Sim. Não passa pano, né? Não passa Padronizou, pano. né? Eu vejo um pouco, né, como sócio ali, né? Ela padronizou. Então, assim, começou a funcionar a regra. Né? Porque antes existia assim, abre aqui, relaxa ali, esse aqui, assim, tinha um movimento pessoal. Exato, porque não tem como. O clube, as pessoas se veem todos os dias, então você vai formar grupos ali, você vai ter os amigos que você vai encontrar, né? Nós temos os nossos grupos lá, né? Falando agora todos como associados. Mas eu acredito que a visão era, existe o grupo, a gente vai pular algumas regras aí, vamos levar, por exemplo, um exemplo bobo, mas que foi muito... difundido. O sócio ele passear na beira da piscina com um copo de vidro, né? Que poderia ocasionar aí um acidente, quebrando para as crianças. E isso foi de maneira interna, de maneira através de educação, digamos, né? E também para aqueles que não queriam se comportar, digamos assim, ia para a comissão de disciplina. Sim. E ele tomava o gancho. Então, acho que as pessoas começaram a ver isso de uma maneira mais do dia a dia. Faz parte. A comissão hoje de disciplina, não vou falar por eles, porque é uma comissão independente, mas como sócio eu consigo ver nitidamente que eles fazem um trabalho de excelência e a gente está no caminho. Eu acho que, e volto a falar, eu acho que o fato de aparecer muitas ocorrências se deve ao fato da própria atuação. Então, eles, de fato, eles não passam pano, eles são muito criteriosos, né? E não prevaricam, que é a coisa mais importante que a gente tem, né? É importante a tua observação, você veja que a minha do lado de cá é um pouco antagônica em relação à sua, né? Sim. Acionar muito, não, mas ok, faz todo sentido, né? Se aciona é porque está sendo, de fato, a regra está sendo observada. Tá sendo Acho que observado. esse é o ponto, né? Acho que... Eu queria que você falasse um pouco da sua estrutura, né? Você é o advogado sócio pelo clube, Sim. mas temos um escritório. Sim. Se puder falar um pouco, explorar um pouco até como pelo é que estatuto, funciona. né? Até pelo estatuto, pelo regimento, nós não podemos desempenhar atividades como sócio para o clube especificamente, né? Sim. Tirando algumas exceções. Então, a gente tem um escritório terceirizado que trabalha para o clube. A minha função ali como diretor jurídico é receber as demandas, sejam trabalhistas, sejam cíveis, tributárias, não importa. Fazer essa análise, essa pré-análise e discutir com o escritório a forma de trabalho para cada demanda, né? Como eu falei, hoje o clube ele não tem demandas novas, são muito poucas, né? Felizmente. Mas a gente tem que trabalhar muito com as demandas antigas, né? E um caso clássico, né, é um caso de quase 25 anos. Que nós pagamos agora em março. Né? Exato. Foi um caso do ano de 2000, 2001, de um acidente. E né, até por uma questão de ética, não tenho como comentar o andamento lá atrás, né? Mas eu posso dizer que a gente ainda, mesmo tendo pago um valor alto, né, a gente teve ainda uma redução ali de quase 20%. Porque se nós mantivéssemos o processo ainda nessa fase, e a leitura foi muito clara entre o nosso departamento e o escritório terceirizado, qual a efetividade de se manter esse processo ainda? Nenhuma. O quanto a gente vai perder de dinheiro se nós mantermos esse processo ainda
tramitando. Eu lembro que só para o advogado dava mais 20%, se não me engano. Né? Exato. Era o pedido. Era um pedido. Então, assim, mas era um valor, a gente está falando de 20%, mas era um valor em termos de dinheiro. 80 mil reais. 80 mil. Então, na verdade, a minha pasta, a minha gerência, eu estaria assumindo mais 80 mil de passivo para o clube. Fora o que já existia nesses anos todos. Então, a escolha foi, a nosso ver, foi a mais correta de, não, vamos encerrar, porque a gente não tem o que fazer. Nós não temos o que fazer. O clube, de fato, ele iria manter esse passivo, né, seja para a atual ou seja para a próxima, né? Acabava acontecendo isso, né? O pessoal acabava empurrando para a próxima gestão para não ter Exato, que fazer e a exato. conta só aumentava. Exato. Então, E é a uma conta só inteligência, aumentava. né? Para fazer. E Parabéns. isso era importante, por quê? Porque antes de estar como diretor, eu sou sócio. Sim. Isso sai do nosso Exato, bolso. do nosso patrimônio. Né? É o nosso patrimônio. Então, não fazia sentido algum manter esse processo. Nós temos processos antigos ali da parte trabalhista, referentes a terceirizados, né, que estavam na época no bar, né, na época do bar da piscina, enfim. E a gente está, na verdade, finalizando esses processos. Porque também segue o mesmo caminho. Quanto mais você esticar, a gente está falando agora, não é mais de direito. O direito está ganho, principalmente que se trata da justiça do trabalho. Sim. Mas a gente tem que tentar ao máximo reduzir, minimizar o custo desse processo. Seja tentando fazer um acordo para diminuir o valor ou para parcelar, mas a ideia é finalizar esses processos esse ano, que são poucos, tá? Volto a falar, mas manter a pasta jurídica que não dá dor de cabeça nenhuma. Eu nunca peço nada para o diretor financeiro. Ele não me dá dinheiro. Também. Não, eu tô na ele mesma não que pede. você, Ele então. não me dá dinheiro, Então mas não é ele só comigo, então. Mas ele ele não paga, pede. mas ele O paga. juiz que pede. Mas ele paga ali o que a gente pede, né, dos processos. Então, estou feliz. Então, na verdade, é uma pasta enxuta no sentido de pessoal. Nós temos aí um projeto ainda junto ao administrativo, ao RH, a gente ainda se completar ali na questão das informações. Então, a gente está nesse caminho, né? E tem dado resultado, mas a gente pode fazer mais. Acho mais que uma visão, acho que essa atuação, né? Quem paga é o clube. Não é sempre, a gestão. Sempre. Né? Sim, Quem né? paga é o Sim, clube. Eu acho sim, que essa sim. visão que a gente tem que perpetuar dentro do clube, né? Não existe dinheiro do clube. Existe dinheiro do associado. Exato. O dinheiro é nosso. A gente tem que saber lidar com esse valor, principalmente o nosso Cicerone aqui. Por quê? Porque é um dinheiro do associado e a gente é cobrado por isso, né? Sem dúvida. E até nesse... você fez uma revisão de todos os contratos, né? De quem, por exemplo, a gente vai hoje, um terceiro que for trabalhar dentro do clube. Esse foi uma revisão que eu queria que você falasse, porque isso é muito importante. Isso é visão de futuro. Eu né? acho que esse é o maior, o maior trabalho que nós temos hoje ainda. Não foi finalizado, tá? Óbvio que nós temos contratos ali, que é um contrato que você tem ali a coluna, né? Digamos, o principal está nesse contrato, que ele pode ser usado e adaptado para determinados prestadores de serviço ou, no caso de festas, enfim. Mas a gente acaba vendo contrato por contrato. Então, na verdade, nós pegamos aí muitos contratos que eu não vou chamar de contrato, vou chamar de um termo de declaração, que era um absurdo. Uhum. Que muitas vezes era enviado pelo prestador, chegava no clube, só assinavam. Então, não tinha uma revisão. E até também vou de forma bem realista, não vou apontar, porque muitas vezes não tinha o responsável interno ali. Então, Sim. ou era encaminhado para o escritório terceirizado, mas a grande maioria, o próprio administrativo é quem. E ele não tem essa capacitação jurídica, né? Vou deixar claro. Então, a gente pega muito contrato, muita folha, muito termo para refazer. E o ponto positivo foi, refazendo alguns contratos, nós tivemos aí uma redução de risco. Nós nunca zeramos, né? Mas nós minimizamos e muito. Zerar é muito difícil, né? E um caso clássico foi um caso de um acidente que nós tivemos na festa junina do ano passado.
Foi que uma criança se machucou. Uma criança se machucou, enfim. Nós acabamos entrando num acordo com os pais, graças ao contrato. Por quê? Porque o prestador de serviço, ele também foi responsável. Então, ele foi, de maneira extrajudicial, ele acabou também suportando o valor ali que nós fechamos com os associados, né, com os pais dessa criança. Graças a Deus, felizmente, está tudo bem, mas foi necessário. Então, isso é um caso, de fato, que existiu. Era uma folha antes e Sim. ocorreu o contrato, um novo contrato, de fato, e isso acabou nos dando respaldo justamente para fazer esse acordo, porque no anterior o prestador... reflexo positivo da atenção. Exato. Né? A atenção Por mais que o prestador de serviço ele tem a responsabilidade dele, mas nós tínhamos já, naquele momento, uma coisa escrita. Sim. Isso teve uma diferença brutal. É a mesma coisa que a gente teve. Temos um seguro, né, de responsabilidade civil e... Que jamais foi, né? Essa obra foi boa. Essa obra, você me permite? Sim, claro. E foi nesse caso. Então, nós tínhamos lá um requerimento dessa associada para fazer um acordo extrajudicial, que se baseava mais ou menos numa isenção de se pagar o clube por 10 anos. Então, você fazendo as contas por cima, daria quase 55 mil reais. Nós fizemos o quê? A engenharia traz para os valores atuais esse valor, dava basicamente uns 25 a 27 mil reais. Em paralelo, a gente estuda o caso específico para ver a jurisprudência, como está se portando a jurisprudência nesses casos de acidente dentro de clube, com crianças, enfim, dano moral, dano material, pai, mãe, o próprio menor. E nós vimos que a média estava girando ali entre 23 a 30 mil reais, uma composição no processo. E aí, muito bem lembrado, nós tínhamos o seguro. Espera aí, quanto que esse seguro ele cobre? Vamos lá, vamos analisar, vamos entrar em contato com o pessoal da seguradora. E ele cobria o valor. Então, qual foi a primeira coisa? Conversar com a associada, fazer essa contraproposta, porque é uma coisa realista, né? Essa associada tem um saber jurídico enorme, até porque ela é magistrada. Então, né? Mas ela nos ouviu, concordou. Então, a engenharia foi. O terceiro do brinquedo participou em pagar. Como? Ele nos mandava a fatura para determinada festa, o orçamento, nós tirávamos daquele valor a pedido do próprio Tela de não sufocar tanto o prestador, porque já era um prestador antigo, mas fazer um percentual factível para que ele ainda ganhasse o dinheiro no trabalho e ressarcisse de certa maneira. Uhum. Ou seja, é um dinheiro em caixa. Nós não mexemos nesse valor. Então, um exemplo, de 12 mil reais, nós tivemos ali um pagamento de 8 mil, 9 mil reais. Então, 3 mil em caixa. O seguro pagou, porque ela aceitou esse valor nós fechamos, acho que em 25 mil, né, diretor? Acho que foi. 25 mil reais. O seguro cobriu. O prestador de serviço não se sentiu sufocado. O contrato novo já estava em operação, por isso também foi muito rápido. Esse trâmite foi muito rápido, né? O clube acabou não tirando de caixa determinados valores, ou seja, já se pagava o seguro, e a gente conseguiu fazer uma composição com o prestador e com a associada. E foi tudo bem, né? Foi sem alarde, foi uma coisa pensada, foi uma coisa ajustada, todo mundo trabalhando em parceria, o diretor financeiro, a diretoria jurídica, a presidência. Então, foi uma coisa organizada e foi muito rápido dentro de todo, né, de todo o problema. A gente tem uma vantagem, né? A gente trabalha com processo, né? Então, a gente gosta de manter procedimento processo, é tudo. Né? A gente... Procedimento é tudo. E assim, lembrando que o clube ele é grande, ele é muito grande. Então, você como associado, você estando desse lado, às vezes você não tem a dimensão do que lá dentro, o tamanho das questões a serem resolvidas, né? E nas diversas pastas. Então, você tem ali, às vezes, uma coisa que para você é muito tranquilo de se resolver, e quando você está lá dentro, você verifica que é uma luta que é
tem uma resolução, obviamente, mas não é tão simples quanto parece. Mas eu acho que a gente está muito no caminho, a gente está criando procedimentos. Até Os porque- departamentos estão se conversando, o que é importante. E eu ia falar, a sua atividade permeia por todas as pastas, né? Acho que não tem uma que Não não, tem uma que não tem. escape, eu, né? eu Acho sou, que- eu brinco, né? Eu sou o coringa de qualquer área, né? Na verdade, eu espero ser o coringa que nunca vai ser usado para Sim. determinadas áreas. Mas toda área tem a sua questão legal, né? E o departamento jurídico está aberto para todas as diretorias para conversar, para poder orientar, para poder... Todo mundo fala a mesma né? língua, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. A gente, Sem dúvida. o jurídico precisa dar o respaldo para esses departamentos. E uma situação que, pela minha experiência bancária, né? Para você poder usar o seguro, tem uma série de cláusulas que precisam ser observadas, tá Exato. certo? Então, Perfeito. acho que por que eu toquei no assunto do seguro especificamente? Porque se você não tem um bom contrato feito, quando você acionar a seguradora, ela vai falar, muito obrigado, ninguém quer... A gente paga seguro para não usar, né? E a Mas seguradora para nos usar, recebe você para precisa não usar. para não pra que pagar, ele- né? Procedimento, documentação, tudo isso Não, vai é ser bem importante. criterioso, Uma vírgula né? ali, a seguradora ela coloca um obstáculo. Sim. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Né? Inclusive, vale a pena verificar essa seguradora. Ela nos atendeu muito bem. Né? E a gente acabou seguindo todo o questionamento dela no sentido de apresentação de documento, histórico, enfim. E deu Validamos tudo ela certo. também, né? Uma forma até de validar esse parceiro, né? Realmente Perfeito. funcionou, faz sentido. Exato. Funcionou. Ou seja, no final, o clube, não é que ele não desembolsou, ele já paga o seguro para isso. Lógico. Mas o fato de você ter conseguido encontrar a solução para a associada, porque é uma questão delicada, é filho. Então, eu tenho duas filhas, então você fica aflito. Então, o objetivo foi alcançado dentro de um procedimento onde a associada, enfim, os pais, eles se sentiram acolhidos, amparados pelo clube. Legal. Bacana, é isso aí. Algo mais, meu amigo Arraes? Eu espero, numa próxima, falar sobre coisas boas, né? A gente está no caminho, são coisas boas que nós conversamos aqui, porque a gente está num processo de redução, mas numa próxima, muito provavelmente, nós falaremos em não termos processos. Sim. Esse é o caminho que a diretoria jurídica está traçando, né? Óbvio, não depende da gente. A gente vai melhorando os procedimentos internos justamente para evitar, mas Sim. nós já temos ali, de forma matemática, inclusive, que a redução de processos ela é visível. Né? Isso é muito importante para a gente. E eu reitero aqui, como falei com a questão da natação, tem as pessoas com experiência na pasta. Obviamente que uma pasta jurídica não pode ter um arquiteto, com todo o respeito ao arquiteto, cada um na sua, né? Sim, Nós tivemos aqui com o Charluan numa edição passada, e o que ele falou, não adianta ser o diretor de bar ser um engenheiro, né? Ou um ex-bancário. Né? Exato. Eu acho que por mais... A gente pode ter até alguma experiência, mas jamais a mesma de quem é profissional na área, né? Perfeito. Então, acho que A isso nossa é experiência fundamental. como consumidor, nesse caso, né? Não dá muito certo. Como consumidor, a gente pode palpitar bastante agora. Pois é, né? mas, Para dar palpite, que eu brinquei por trás do balcão lá, não dá. A gente está na frente do balcão, né? E é uma pasta complicada, né? Porque está direto ligado ali com o sócio diariamente. Mas, enfim. Sim, mas está muito bem assistida. Acho que o Paulo, que está vindo agora como diretor também, está com uma vontade muito foi grande. Uma excelente, Comentei também. uma excelente eu achei aquisição. que- É um cara do mercado. Sim. Né? E precisava de alguém na pasta. Muito. Ele entende bem, ele sabe. E está com a faca nos dentes. Então, acho que isso é bem importante e relevante, né? Para a gente poder Exato. seguir adiante. Então, doutores, queria agradecer muito vocês aí pelo tempo, que eu acho que é o maior patrimônio que a gente tem hoje, Isso tempo, aí. né? E vocês estão dedicando o tempo de vocês aí de trabalho para estar aqui, para a gente poder bater um papo e literalmente um bate-papo e direcionar para o associado um pouco do que a gente faz, né? O Sim, clube apesar de ter sido meio superficial no primeiro momento, as próximas a gente consegue aprofundar um pouco mais e trazer um pouco, acho que de cada setor, né? Para cada... E a gente vai aprendendo. Acho que também aqui, eu como podcaster também estou aprendendo. Vícios de linguagem. Hoje eu já me policiei mais. Já você já
sai Tá do profissional. seu trabalho normal mesmo. Já fica fizeram a no proposta para podcaster. montar o meu próprio podcast. Por que não, né? Vamos ver. Ué, É isso aí. eu Pensar. entro nessa, hein? Tá de parabéns. Vamos Legal, lá. gente. Obrigado. Massa, eu que agradeço. Um abração para vocês aí e falo aqui pelo Tela. Um grande abraço aí. Obrigado por tudo que vocês fazem. Obrigado aí tamo novamente. junto. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.